Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, vamos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a Libertadores da América e o Brasileirão, com as equipes brasileiras na competição sul-americana. O Flamengo tendo uma grande vitória, o Palmeiras vencendo no finalzinho, enfim, é assunto para Antônio Manuel Góes, direto do Rio. Já em Curitiba, no Paraná, Fernando César vai falar da crise do Botafogo. Crise não, eu diria que uma situação ultra preocupante. Que situação é essa do alvinegro carioca, hein? Quem diria? Aliás, a gente avisou lá atrás, né? E Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, e a Champions League, a maior competição de futebol do mundo de clubes. Ele vai analisar os jogos e agora as partidas da fase semifinal. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Sem perder tempo, vou até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Você analisando aí as equipes brasileiras na Libertadores e o Campeonato Brasileiro, 11ª rodada no final de semana. Um abraço. Olá, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Brasileiros da segunda rodada esta semana na fase de grupos da Copa Libertadores da América. No grupo C, última quarta, o claudicante Fluminense de Luiz Ubeldia perdeu de virada no Maracanã para o argentino Deportivo Rivadavia por 2-1. Na terceira posição do grupo, o tricolor das Laranjeiras terá pela frente, próxima quarta 29, o Bolívar, quarto colocado, na altitude dos 3.650 metros de La Paz. Pelo grupo D, última quarta 15 no Mineirão, embora superior em quase todo o jogo, o Cruzeiro vacilou nos acréscimos e perdeu para o chileno Universidade Católica por 2-1. Segundo do grupo D, o time comandado pelo português Arthur Jorge receberá o líder Boca Juniors próxima semana. No grupo E, o Corinthians, em permanente guerra política interna, foi bem diante do colombiano Santa Fé, 2-0 no Itaquerão. Líder de seu grupo, o time de Fernando Diniz receberá em casa na próxima rodada o terceiro colocado Peñarol do Uruguai. Grupo F, no Allianz Parque, embora distante da expectativa de sua galera, a protagonizar um festival de gols perdidos e um ataque inoperante, a exigir urgente reparo de pé na forma, o Palmeiras derrotou o peruano Sporting Cristal por 2-1. Na liderança do Grupo F, o Verdão de Abel Ferreira enfrentará a próxima semana o segundo colocado Cerro Porteño na capital do Paraguai. No Grupo G, o Mirassol foi derrotado pela equatoriana LDU 2-0 na altitude dos 2.850 metros de Quito. E, segundo de seu grupo, jogará em casa semana que vem com o terceiro colocado Always Ready da Bolívia. E o Grupo A. Nessa quinta 16, Flamengo 4, Independiente Medellín da Colômbia 1. O rubro-negro de Leonardo Jardim foi amplamente dominante diante de 55 mil espectadores do Maracanã. Resultado que, sem favor, poderia chegar no mínimo a 6 gols. Com uma equipe repleta de alterações, inclusão de vários jogadores do banco e destaque para Lucas Paquetá, Arrascaeta e Everton Araújo em primeiro plano. Líder de seu grupo com 6 pontos, o Flamengo jogará a próxima quarta 29 em Buenos Aires contra o segundo colocado 4 pontos, Estudiantes de La Plata. Nos confrontos de clubes brasileiros esta semana pela segunda rodada, fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em Porto Alegre, Grêmio 1, Riestra da Argentina 0. No Morumbi, São Paulo 2, O'Higgins do Chile 0. Em São Januário, Vasco da Gama 1, Audax Italiano do Chile 2.
Na Vila Belmiro, com Neymar e Gabigol no time, o Santos empatou 1-1 com o Recoleta do Paraguai. Em Buenos Aires, Racing 2, Botafogo 3. Em BH, Atlético Mineiro 2, Juventude do Uruguai 1. E em Bragança Paulista, Bragantino 3, Blooming da Bolívia 2. Fecho esta participação na Resenha da Bola com a 12ª rodada do Brasileirão Série A. Nesse sábado 18, Chapecoense 18º colocado e Botafogo 11º. Vasco da Gama 13º e São Paulo 3º. Vitória 10º e Corinthians 16º. Cruzeiro 17º e Grêmio 12º. No domingo, Internacional 14º e Mirassol 20º. Coritiba 7º e Atlético Mineiro 8º. Santos 15º e Fluminense em 4º. Palmeiras 1º e Atlético Paranaense 6º. Bragantino 8º e Clube do Remo 18º. E Flamengo em 2º lugar e Bahia 5º colocado, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. Agora o assunto é o Botafogo. Há muito tempo as informações vão chegando, né, as provas, né, das ações do senhor John Textor, enfim, tudo que envolve o clube, né, que deixa o Botafogo numa situação pra lá de preocupante. Aí a pergunta, até que ponto valeu a pena ter sido campeão brasileiro naquele ano, né? É claro que o torcedor ganhou, é importante, mas aquilo ali está ficando claro, né, Fernando, que foi pura ilusão, que não era nada disso que o Botafogo teria, né, na sequência dos anos. E aí, Fernando, um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. Sem dúvida, Júnior, a situação do Botafogo, ela é para lá de preocupante, porque o clube mergulhado em uma dívida muito grande e dentro de campo já não consegue aquele desempenho que o Botafogo teve a questão de meses atrás, quando inclusive teve conquistas importantes até de âmbito continental. Hoje a situação ela se alterou. Dentro de campo, o Botafogo não vem dando aquela resposta que a torcida espera, e o que é pior, na sua estrutura administrativa, a dívida ela só cresce e o torcedor fica preocupado porque não encontra um trabalho por parte da atual diretoria que possa trazer esperança no sentido do Botafogo começar a baixar essa dívida, que eu repito, é muito grande, e nos parece que a saída ainda é se transformar em SAF. Nós aqui no Paraná tivemos um exemplo em que, claro, a dívida do Coritiba não chegava nem aos pés da dívida hoje do Botafogo. Quando o Coritiba se transformou em SAF, a dívida estava em torno de 280 milhões, e a maior preocupação, então, naquele momento, por parte da diretoria, era das ações que acumulavam, assim, o maior percentual da dívida. E os dirigentes também estavam temendo, com o envolvimento dos seus nomes, em termos até de estar avaliando parte daquela dívida, e o Coritiba houve por bem procurar uma SAF e acabou firmando, entre alguns nomes, temos até o conhecido que tem um percentual da SAF, que é o Roberto Justus, entre outros, e que até então vem demonstrando preocupação não somente
em baixar aquela dívida do Curitiba, e ela realmente está baixando, como também cumprir promessas de cuidar bem do patrimônio do Curitiba, como estádio, como melhora, inclusive no centro de treinamento Bayer Osna, que leva o nome de um presidente recente do Curitiba e que acabou falecendo até de forma prematura, mas enfim, está caminhando, aprendendo inclusive a lidar com o futebol, e a prova, embora o campeonato ainda esteja no começo, o Curitiba figura aí ocupando um 7º lugar na classificação do Brasileirão, o que chega a ser até surpresa para os torcedores nesse momento, que a maior esperança quando o Curitiba subiu como campeão ano passado da Série B para a Série A, que o time pudesse galgar pelo menos uma vaga na Sul-Americana, que já seria, digamos, um crescimento no futebol do Curitiba. Eu citei apenas o Curitiba porque está aqui no nosso quintal e é um exemplo. Um outro exemplo, o que aconteceu com o Cruzeiro, que primeiro tentou com o Ronaldo Fenômeno, que ao ver que ele poderia estar chegando no limite de dar a resposta que a torcida do Cruzeiro esperava, acabou negociando com o Pedrinho, um empresário vitorioso na parte empresarial, repito, e que através da sua equipe vem controlando até aqui de forma administrativa, pelo que a gente conhece, de forma positiva para a equipe do Cruzeiro. Então, à distância, eu creio que a melhor saída para o Botafogo, sim, seria uma SAF com um grupo sério, um grupo forte, que possa organizar a estrutura do clube e em resposta ao futebol também, Júnior. Ok, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Agora eu vou até Penedo, Alagoas. Robinson Lessa, o assunto para você é a Champions League. Tivemos os jogos aí da fase quartas de final, algumas surpresas, e agora a definição já. Teremos Bayern e Paris Saint-Germain, Arsenal e Atlético de Madrid na próxima fase, hein, Robinson? Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui agora para falarmos um pouco sobre os confrontos decisivos da Champions League, torneio de clubes mais importante do mundo, que reconheceu ou que conheceu os novos semifinalistas da edição 2025-2026 recentemente. E entre os 4 classificados, eu adianto que, para mim, o que me chamou um pouco tão somente de atenção foi o Atlético de Madrid ter superado o Barcelona, certo? O Atlético de Madrid foi a Barcelona, venceu por 2-0, e no duelo de volta tinha uma ampla vantagem, foi derrotado por 2-1, todavia acabou avançando no torneio a equipe do Diego Simeone, que não é mais, a gente vê hoje em dia, aquele treinador que arma seus times de forma bastante retrancada. Não, ele realmente sai um pouco para o jogo, tem um elenco mais limitado, é bem verdade, mas conseguiu a classificação e vai em busca do inédito título, me desculpem, do torneio continental da Europa. O duelo envolvendo Paris Saint-Germain e Liverpool, para mim, as 2 vitórias da equipe francesa já eram esperadas. A supremacia técnica, tática, o momento
atual da equipe parisiense é infinitamente superior à equipe da terra dos Beatles, e o passaporte chancelado para as semifinais realmente já era, no meu modo de entender, aguardado diante da ampla supremacia técnica do atual campeão do torneio. É bom que se diga, a orelhuda atualmente está de posse da equipe francesa. Os outros dois confrontos, o Arsenal deixou para trás o Sporting, o Arsenal que realmente na ida venceu em Lisboa, 1-0, lá no estádio José Alvalade, e administrou o duelo da volta no Emirates Stadium, 0-0, carimbou seu passaporte. Aqui para nós, a realidade do futebol português, no meu modo de entender, me desculpem, mas está um pouco inferior ao do futebol inglês. E o Arsenal lidera a Premier League. E aí eu acho que deu o favoritismo esperado com a classificação dos Gunners a essa reta decisiva do campeonato, da Champions League. Por fim, o grande duelo dessas quartas de final envolvendo Real Madrid e Bayern de Munique. O Bayern venceu os dois confrontos. E que confrontos, senhoras e senhores! Elevadíssimo nível técnico, envolvendo espanhóis e alemães, alemães e espanhóis, e ao final os bávaros carimbaram seu passaporte, mas realmente dois jogos que marcaram época. Agora, para as semifinais, nós teremos o duelo envolvendo PSG e Bayern de Munique, alguns antecipando ou prevendo ser uma final antecipada do torneio, e no outro confronto Atlético Madrid e Arsenal. Realmente, em termos talentos individuais, o embate envolvendo franceses e alemães é cercado de muito mais expectativa pelo cenário, pelos desportistas que acompanham o futebol a nível internacional. Mas vamos aguardar. A Champions, a Liga dos Campeões, sempre prega peças, mas no meu modo de ver, realmente, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique tinham amplas condições de protagonizarem a final do campeonato e seriam merecedores de tal fato. Por hora é só, um forte abraço e até mais. Um forte abraço para você também, meu caro Robinson Lessa, analisando aí a Champions League. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, mas é claro, a gente antes não poderia comentar com muita tristeza, né, uma notícia que deixou todos chocados, o falecimento do genial, da lenda, o cara, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, ídolo em todo o planeta, lá atrás, após aquela conquista, né, do Pan-Americano em cima dos Estados Unidos, que vinha invicto, nunca havia perdido dentro do país, estava invicto a 34 jogos, o Brasil derrotou os Estados Unidos no Pan-Americano com um show do Oscar. Oscar Smith, 68 anos, foi para o Hall da Fama, jogou campeão mundial pelo Sírio-Libanês, começou ali lá em Natal, onde ele nasceu, foi para o Palmeiras e brilhou com a camisa do Clube de Regatas Flamengo. Nos últimos anos de carreira, 4 anos conquistando, batendo recordes e deixando o torcedor do Flamengo também muito feliz. Um ídolo de todas as torcidas, um gênio que faleceu nesta sexta-feira, um grande choque, mas fica o exemplo do grande, do genial, do incomparável Oscar Smith, um dos maiores desportistas, um dos maiores nomes da história do esporte mundial.